E aí pessoal, beleza? E depois de muito tempo eu tô de volta trazendo algo diferente. Todo mundo que já assistiu One Punch Man conhece o Saitama, certo? Ele é o protagonista do anime. Mas você já se perguntou qual é o real nível de poder e onde ele está escalado dentro da ficção? Ou até mesmo a que ponto chega a sua força? Pois bem, eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. E ainda vou responder alguns argumentos equivocados que muita gente usa quando vai fazer uma batalha com o Saitama. Como por exemplo o argumento de Saitama ter força infinita e que ele tem Atom Force. Será que isso é verdade ou é só um erro de interpretação? Primeiramente, eu vou analisar alguns argumentos a favor de Saitama que estão muitas vezes equivocados. Saitama tem força infinita. Esse argumento se baseia no fato de uma fala do Dr. Genos que diz que todos os seres vivos têm um limitador que impede eles de evoluírem seus atributos físicos. Porém, de alguma forma, o Saitama quebrou esse limitador, o que faz com que ele não tenha limites para o seu poder. Vamos lá! Primeiro que o Saitama quebrou sim o limitador dele, e sim, ele não tem limite para sua força. Porém, existem diferenças entre não ter limites para sua força e ter força ilimitada. O fato de Genos ter dito isso é que Saitama quebrou o limitador dele, fazendo com que ele possa evoluir indefinidamente, que é o que acontece com os Saiyajins de Dragon Ball. Eles podem treinar o quanto quiserem que eles sempre evoluirão cada vez mais. Esse é o ponto. Até porque se ele tivesse mesmo força infinita, ele não precisaria usar o soco sério para parar o ataque de Boros. Bastasse apenas um soco, já que infinito não tem valor. Mas isso de forma alguma tira o mérito do poder dele, ou coisa do tipo, já que ele treinou por apenas 3 anos, e se ele treinasse mais ele com certeza ficaria mais forte, mas foram só 3 anos. Saitama tem Toon Force. Esse aqui é um pouco mais raro de acontecer do que o primeiro, mas mesmo assim acontece com uma certa frequência. O Saitama tem Toon Force porque ele é engraçado, é só isso que se sustenta o argumento. Saitama tem Toon Force porque ele é engraçado. Qualquer um que assistiu One Punch Man consegue refutar esse argumento, mas eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá. O Saitama pode ser engraçado e tal, mas só por isso ele tem Toon Force? Todos os animes possuem um protagonista muitas vezes alívio cômico. Ah, mas One Punch Man é um anime de comédia. Dragon Ball clássico também é. Então quer dizer que Goku criança tem a Toon Force porque ele é engraçado, não é? Ter Toon Force é transcender as leis da física, do tempo e da natureza. É quase que uma onipotência da zoeira. A única coisa que Saitama faz é dar porrada em todo mundo e ser debochado, só isso. Bom, respondido essas questões, vamos para a próxima parte. Eu irei escalar os atributos do Saitama conforme os feitos mostrados na obra. Os atributos serão divididos em poderes do personagem, força sendo ela força de levantamento e força de ataque, velocidade sendo ela velocidade de cruzeiro, velocidade de combate e tempo de reação, resistência sendo resistência física, mental e vigor em batalha, inteligência, versatilidade e por fim poder destrutivo. Mas então, bora começar. Poderes. O Saitama é um cara que apesar de ser absurdamente forte, ele ainda é um humano comum e normal, porém com os atributos físicos elevados, o que dá a ele força, resistência e velocidade. Força de levantamento. Saitama nesse ponto não tem muitos feitos disso, porém tem um que está na webcomic que eu estarei mostrando na tela, onde vemos que Saitama arremessou a sede da Associação dos Monstros pelos ares, sendo que a mesma era comparada ao tamanho da cidade Z, o que infere a ele como podendo levantar no mínimo algo em torno de 1 milhão de toneladas e no máximo 1 bilhão de toneladas. É claro que com apenas esse feito, eu suponho que ele consiga levantar muito mais que isso, mas vamos apenas nos atentar nos fatos. Lembrando que eu tirei esse resultado da Wiki vs Battle, que eu vou deixar a descrição no link. Força de ataque. Saitama foi capaz com apenas o deslocamento do ar do seu punho, abrindo um buraco em uma montanha, o que classifica o soco normal dele como nível montanha a nível montanha grande. E com o seu soco sério foi capaz de neutralizar o ataque de Boros, que podia destruir a Terra, o que faz o soco sério de Saitama ter uma força de nível planeta. Porém, em um guia de One Punch Man foi dito que Boros era capaz de destruir planetas e estrelas. Se isso for mesmo verdade, o soco de Saitama sobe de planeta para nível entre estrela pequena e estrela. E o feito mais recente, onde foi capaz de abrir um buraco em uma dimensão mental na base da pura força física. E esse feito não é nenhuma grande coisa se comparado aos outros anteriores. E eu já chego lá. Quando falam que ele abriu um buraco numa dimensão com soco, isso soa como se ele transcendesse a dimensão, que ele é 34D, múltiplas realidades e outra versão. Tipo isso. Mas na verdade, se você analisar direito, vai ver que esse feito é escalado a nível cidade ou superior, já que o criador da dimensão é desse nível. E sem falar que ele apenas abriu uma pequena abertura, o suficiente para ele passar, e não destruiu ela completamente, o que por si só já diminui bastante o nível do feito. Portanto, os feitos anteriores ainda são os maiores do Saitama. Velocidade de cruzeiro.
Caso você não saiba o que é a velocidade de cruzeiro, eu vou explicar. É basicamente a velocidade que um determinado personagem tem para atravessar uma distância, seja voando ou correndo. Saitama foi capaz de percorrer uma distância continental em no mínimo 6 horas. Isso aconteceu no episódio 6 da primeira temporada do anime. Esse feito dá a ele uma velocidade escalada supersônico, porém esse não é o único feito. Mais uma vez em sua luta contra Boros, após ser lançado até a lua, ele volta para a Terra com um pulo. Apesar de ter sido arremessado na velocidade da luz, já que ele chegou lá em menos de um segundo, para voltar ele demorou um pouco mais, em torno de uns 10 segundos, um pouco mais, um pouco menos. Mas como não temos valor exato, vamos escalar esse efeito como relativista, com mais ou menos 10% da velocidade da luz ou superior. Velocidade de combate. Essa é a velocidade que um personagem se move enquanto luta, e é o que importa realmente em uma luta. A outra anterior é apenas quando for uma distância limpa e sem obstáculos. Mas bem, Saitama foi capaz de acompanhar a velocidade de Boros em seu modo Meteoric Burst, que já podia derreter o metal de sua nave, sendo escalado em hipersônico, mais precisamente no mínimo Mach 5, já que essa é a velocidade mínima para se atingir a temperatura de fusão do ferro, obviamente supondo que o metal da nave seja de ferro. E em sua luta contra Flash da velocidade da luz, sim, esse é o nome dele, Saitama não só conseguiu acompanhar a velocidade de Flash, como humilhou completamente o ninja, sendo que ele possui um feito calculado em 4 vezes a velocidade da luz, escalando Saitama como sendo FTL ou superior. Caso você esteja se perguntando o que significa FTL, é basicamente a abreviação em inglês de mais rápido do que a luz. Tempo de reação. Em tempo de reação, Saitama foi capaz de reagir aos golpes de Sonic e de Flash, sendo Flash FTL, o que faz dele ser FTL ou superior. Resistência física. Saitama nunca sequer sofreu algum tipo de dano em toda a obra, até o momento exato dessa gravação. Então, já que ele nunca tomou dano, devemos considerá-lo como sendo indestrutível? Para os padrões do seu verso, sim. Ele nunca vai ser ferido por qualquer que seja o personagem. Porém, para as outras franquias, deve-se analisar o que seus oponentes conseguiram fazer e escalar a resistência mínima do Saitama, como por exemplo, em sua luta contra o próprio Boros, onde seu soco sério conseguiu neutralizar um ataque de nível planeta e possivelmente estelar. A mão de Saitama nem formigou com esse soco ou sequer teve sequela, o que quer dizer que sua resistência está escalada à sua força, no mínimo planetário e no máximo estelar ou superior. Resistência mental. Em resistência mental não temos evidências de que Saitama possa ter alguma fraqueza nesse ponto. Porém, reparando em alguns elementos de narrativa, pode-se concluir que a resistência mental de Saitama está mais ou menos no nível do humano normal, já que ele tem sonhos e basicamente é uma pessoa normal. Então nesse ponto Saitama é escalável ao nível do homem. Vigor em batalha. Vigor em batalha é quanto tempo um personagem se mantém de pé lutando, seja em força máxima ou normal. Saitama nunca se cansou em uma luta e nem sequer chegou a suar em combate. Porém, no episódio 6 da primeira temporada, onde ele percorre a cidade inteira durante 6 horas, ao final desse tempo, ele estava totalmente exausto e mal se aguentava em pé. Tendo isso, podemos considerar o vigor dele como podendo lutar por 6 horas seguidas no máximo. Inteligência. Nesse ponto, nem tenho o que falar de Saitama. Saitama tem uma inteligência média para qualquer ser humano, além de não utilizar nenhuma estratégia em campo, podendo até considerar sua inteligência abaixo da média, visto que ele tirou nota mínima no teste escrito da Associação de Heróis. Versatilidade. Mais um aspecto que não é o forte de Saitama. As únicas cartas que ele possui contra seu oponente são sua força e sua velocidade. Seu alcance pode ser considerado corpo a corpo, já que ele usa apenas os punhos como forma de ataque. Poder destrutivo. E por fim, o poder destrutivo. Analisando todos os atributos anteriores e os feitos mostrados até agora, Saitama possui feitos escaláveis do nível cidade até o nível estrela, no mínimo planeta e no máximo estrela, por conta de Boros. Conclusão. E agora vai um resumo de todos os atributos analisados. Força de levantamento. Classe G, podendo levantar de no mínimo 1 milhão de toneladas até 1 bilhão ou mais. Força de ataque. No mínimo planeta, possivelmente estrela ou superior. Velocidade de cruzeiro. Relativista 10% até 45% da velocidade da luz ou superior. Velocidade de combate. FTL, podendo se mover a mais de 4 vezes a velocidade da luz no mínimo. Tempo de reação. FTL, podendo reagir a ataques que se movem e ultrapassam a velocidade da luz. Resistência física. Nível planeta no mínimo e possivelmente nível estrela ou superior. Resistência mental. Nível do homem possivelmente sobre-humano. Vigor em batalha, pode se manter de pé, lutando por até 6 horas seguidas. Inteligência, abaixo da média humana e não formula estratégia alguma em batalha. Versatilidade, apenas força física e velocidade com alcance corpo a corpo. Poder destrutivo, nível planeta e possivelmente nível estrela. Tier 5B e possivelmente 4C. Mas então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, ativa o sininho para receber as notificações de sempre que um vídeo novo for postado. Se você não concorda com os argumentos usados no vídeo, deixa aí nos comentários a sua opinião para mim ver. Quer ver o poder real de um personagem? Deixa a sugestão aí nos comentários que eu vou ter o prazer de trazer esse vídeo para vocês. É isso aí, falou!